Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre análise intermercados, onde eu expliquei como todos os mercados estão de alguma forma relacionados com outros mercados. Eu usei de referência esse livro aqui, Operando com Análise Intermercados, do John Murphy, e é desse livro também que eu vou tirar as 15 dicas ou conselhos do John Murphy para traders de qualquer mercado, ou seja, ações, futuros, commodities, independente do mercado que você opere, esse vídeo é para você. Vamos começar recapitulando o conceito de análise intermercados, que é o estudo de como vários mercados financeiros estão relacionados entre si. Ao operar olhando exclusivamente o gráfico do ativo que você está operando, você acaba deixando informações muito importantes na mesa, já que muitos sinais antecipados são dados por outros mercados que influenciam a direção do mercado que você estiver operando. O John Murphy não foi a primeira pessoa a observar correlações em mercados e aplicar uma análise intermercados, mas ele hoje é considerado a maior referência nessa área. Ele enfatiza como os ETFs podem te ajudar na alocação de ativos usando a análise intermercados, que também te ajudam em estratégias de rotação de setor. Ao longo desse livro, John Murphy vai dando dicas e eu quero compartilhar algumas dicas com vocês. Mas antes, eu quero te convidar a abrir uma conta no BTG Pactual, parceiro aqui do canal. Você consegue gratuidade da plataforma Profit Chart Pro, se executar um número mínimo de ordens, né? O pessoal que opera mini índice, mini dólar, então é a melhor opção de todas. E tudo que você vai ver nessa aula de análise intermercados, você vai poder aplicar ali no mini índice e no mini dólar, operando pelo BTG. Vou deixar o link na descrição. A primeira dica do John Murphy que eu selecionei foi a seguinte: os preços das commodities e moedas estrangeiras tendem na mesma direção, mas na direção oposta ao dólar americano. Aí ele mostra essa imagem aqui, onde o topo do dólar em 2002 ajudou na alta dos preços das commodities. Outra dica do John Murphy é que os bonds, são os títulos de renda fixa, geralmente mudam de direção primeiro nos topos e fundos, as ações viram em segundo lugar e as commodities em terceiro lugar. Olha só que interessante. Esse conhecimento vai te ajudar a determinar onde você está em diferentes estágios do ciclo de negócios. Também vai te ajudar a determinar se o ciclo de negócios está crescendo ou está caindo. Então você percebe que a análise intermercados vai muito além de dizer que o mini dólar está caindo, o mini índice está subindo. Se os dois andarem juntos, então algum deles está mentindo. A gente também consegue sinais antecipados de uma virada em todos os mercados. No caso, os preços dos títulos sinalizam primeiro a virada, depois a gente vai ver as ações virando e por último a gente vai ver as commodities mudando de direção. A terceira dica é em relação ao petróleo, que é a commodity mais importante globalmente, e essa questão inclusive eu cobri no vídeo anterior, tá, de introdução à análise intermercados, comparei o gráfico do petróleo com o SP500, então não deixa de assistir o vídeo depois que terminar esse. Vou deixar o link na descrição. O aumento dos preços do petróleo geralmente força o Federal Reserve a aumentar as taxas de juros, o que enfraquece o mercado de ações e desacelera a economia. Ou seja, imagina que o petróleo está subindo, os preços de muitas mercadorias sobem junto. Aí o Federal Reserve, que é tipo o Banco Central americano, visando conter a inflação, vai subir as taxas de juros. Isso vai enfraquecer o mercado de ações, já que a renda fixa vai estar mais atrativa para o investidor. Então o custo de oportunidade de assumir risco, ao invés de simplesmente receber juros, vai ser um custo muito alto. E aí a gente vê com a queda do mercado de ações uma desaceleração da economia, o que contém a inflação. Outra dica: enquanto as ações geralmente mudam de direção antes da economia, os bonds geralmente mudam de direção antes das ações. Isso torna os bonds um bom indicador econômico, mais antigo ainda que as ações. A quinta dica que eu selecionei do John Murphy, essa já é manjada aqui no canal, o próprio Martin Pring já falou isso, é que a análise técnica pode ser aplicada a qualquer mercado e tipo de ativo, tanto para negociações de curto prazo quanto para investimentos de longo prazo. O mercado possui uma natureza fractal, então todos os princípios da análise técnica são aplicados em qualquer horizonte temporal. E a análise técnica é a forma mais eficiente de se fazer uma análise intermercados. Então eu posso até fazer essa análise só olhando as cotações. Pô, o dólar está subindo hoje, então eu imagino que o mini índice vai cair. Beleza, mas essa é uma análise pobre. Quando eu analiso os gráficos de cada ativo, observando tendência, progressão de topos e fundos, é aí que eu consigo sinais antecipados.
Então, digamos que eu estou prestes a entrar num trade comprado no mini índice, mas eu vejo o mini dólar construindo um padrão altista. Pô, é perigoso eu entrar comprado no mini índice se o dólar tá armando um padrão altista. Melhor ficar de fora da operação. Agora, você não abre a operação num ativo só porque o outro ativo tá fazendo alguma coisa. O trader da análise técnica, ele quer ver um padrão gráfico no gráfico que ele tá operando, mas ele pega evidências, observando outros ativos com correlações positivas e negativas para ele conseguir tomar uma decisão mais acertada, para ele evitar, por exemplo, entrar em operações, como no caso de entrar comprado no mini índice quando o mini dólar tá armando um padrão altista. Próxima dica é a seguinte: se você deixar um like nesse vídeo, tem mais chance de eu fazer outros vídeos sobre esse tema. Então a minha dica para você é deixar um like, beleza? Mas agora falando sério, vamos ver a próxima dica aqui do John Murphy, que é o seguinte: um dólar em alta provoca queda nos preços das commodities. A queda dos preços das commodities geralmente produz preços mais altos nos bonds. No livro ele mostra vários exemplos, pessoal, mas eu não posso ficar mostrando muita coisa aqui por conta de direitos autorais, tá? Daria problema para mim. Então a sétima dica é a seguinte: os preços do ouro e do petróleo geralmente sobem em tempos de crise e caem quando a crise passa. O ouro todo mundo sabia disso, né? Que é uma reserva de valor, que em momentos de crise é uma boa opção para você preservar seu patrimônio. Beleza, mas o John Murphy mostra no livro que os preços do petróleo também sobem geralmente em tempos de crise, que nos leva para a dica 8, que tem a ver com isso, que é: as ações do setor de transporte são especialmente vulneráveis ao aumento dos preços do petróleo por causa da forte dependência de combustível desse setor. Outra dica que ele dá é para você olhar para um importante índice de commodities, que é o CRB. E todas as vezes que ele mencionou no livro commodities, ele mostra ali o índice CRB, que é uma cesta de 19 mercados de commodities altamente negociados e é a medida mais antiga de tendências de preços de commodities. Então fica a dica aí para você. Dica número 10 é que durante os pânicos financeiros, os investidores costumam tirar dinheiro das ações e colocá-los em bonds do Tesouro dos Estados Unidos, considerados um dos investimentos mais seguros do mundo. A gente tem vários investimentos de renda fixa que em momentos de pânico vai estar atraindo ali os investidores. Beleza, mas o mais seguro de todos sempre vai ser o do próprio governo, já que empresas podem quebrar muito mais fácil do que governos. A próxima dica é que os rendimentos dos bonds tendem na mesma direção que os preços das commodities. Muito interessante, super recomendo a leitura desse livro. Dica número 12, uma correlação entre dois mercados pode ser positiva ou negativa. Uma correlação positiva significa que dois mercados tendem na mesma direção. Uma correlação negativa significa que eles tendem em direções opostas. Inclusive tem aqui no canal uma aula de correlação de mercados, eu mostro ali uma série de correlações, vou deixar todos os links das coisas que eu tô falando aqui na descrição. Dica número 13, a maioria dos topos do mercado de ações foi causada pelo aumento das taxas de curto prazo pelo Federal Reserve para conter o aumento do preço do petróleo. Ou seja, se o petróleo dispara na alta, isso tem que acender um alerta ali na sua cabeça que a qualquer momento pode vir um movimento do Federal Reserve ali nos juros, beleza? Isso vai derrubar o mercado de ações. Dica número 14, quando o preço do petróleo está subindo, as ações ligadas à energia geralmente se tornam líderes do mercado de ações. Então, com essa informação em mãos, você já sabe que se o petróleo armar pivô de alta no semanal, pode começar a olhar para as ações de energia. Lembrando que isso não é recomendação de investimentos minha, tá? É uma dica do John Murphy e às vezes as correlações vão ser quebradas, tá? Nada funciona 100% do tempo, então na dúvida, fique de fora. Dica número 15 é sobre a poderosa média móvel de 200 períodos. Tem vídeo aqui no canal sobre a importância da média móvel de 200 e o John Murphy diz o seguinte: uma inflexão na média móvel de 200 dias geralmente é uma advertência de uma queda mais séria do mercado. Se quiser entender isso, é só você assistir o meu vídeo sobre a MM200 e não deixa de abrir sua conta no BTG Pactual, vou deixar o link na descrição. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.